Noite, Pastor Diogo. Anjos se curvam, Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está seu coração nessa noite? Como você está nesse ambiente? Eu nunca vou esquecer de perguntar como é que está o seu coração. Porque às vezes nós passamos a parte do dia, a parte da semana e nós não observamos como é que está o ambiente. Como é que está o ambiente da nossa alma, o ambiente dos nossos sentimentos. E quando nós não entendemos como é que nós estamos, é muito mais fácil a gente rejeitar o que está vindo de fora. É muito mais fácil a gente aceitar o que está vindo de fora. E nós precisamos entender como nós estamos para saber o que é que nós podemos aceitar ou rejeitar. A nossa sensibilidade, ela sempre tem que estar ativa para que nós possamos entender, compreender, receber e resolver as coisas do reino de Deus. Amém? Porque quando nós percebemos e nós se prontificamos, quando nós percebemos e nós nos colocamos na brecha, porque tem coisa que foi nós que foi chamados para fazer, e tem coisa que não somos nós que temos que fazer. Então nós temos que estar sensíveis para que Deus envie alguém capacitado, ou para que Deus ele envie o Espírito dele, para que Deus envie anjos ministradores. Nós temos que entender e dar a devida ordem nos devidos lugares. O que nós precisamos esses dias é enxergar o cenário no todo. O que nós precisamos esses dias é estar com o nosso coração quebrantado, com os nossos olhos abertos, para que nós possamos enxergar o campo de modo geral, para que nós possamos assim estar sensíveis ao ponto de nós entendermos a dor do nosso próximo. Porque quando nós não estamos sensíveis com o nosso próximo, nós não vamos querer saber como ele está realmente. Sempre vamos estar preocupados apenas com a nossa melhora. Sempre vamos estar apenas preocupados com a nossa evolução, com o nosso crescimento, com a nossa própria dor. E o reino, ele não está compactuado, ele não se resume em você. O reino, toda vez que nós falamos do reino, nós estamos falando de nós estamos falando do conjunto, nós estamos falando do grupo, nós estamos falando da casa, nós estamos falando do corpo de Jesus. Amém? É por isso que Jesus ele nos ensinou assim: que venha a nós o teu reino. Que venha a quem? A nós. Isso está no plural. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 5. Aleluia. Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Vira para essa pessoa que está no seu lado, na sua frente ou atrás, diga assim: que bom que você veio. Glória a Deus, aleluia. Amém. Sabe aquele dia que você está com o coração assim, meio choroso? Eu acho que hoje eu estou assim. Amém. Vai lá igual, estou tão sentimental. Aleluia, glória a Deus. Lucas 5, Lucas 5, verso 10 e 11. Que foi, macho? Ah, sua Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Amém. Quem achou dar um glória a Deus aí para bradar alumínio? Esse abrador. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que era sócio de Simão, todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo. A palavra para você hoje é: não tenha medo. A partir desse momento, tu serás
um pescador de vidas humanas. Então, eles arrastam seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Fala comigo, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. O que faz você crescer, o que faz você ter intimidade não é o ganho das coisas, mas é a renúncia de algumas coisas. O que faz você ter intimidade, o que faz você ter poder, o que faz você ter um senso de realização dentro de você, não é a conquista, mas sim é quando você faz renúncias. Vou liberar essa medida daqui a pouco, vamos orar. Coloca a tua Bíblia no teu assento aí, nós vamos fazer uma pregação expositiva. Abre o teu coração nessa noite. Deixa Jesus falar com você. Deixa Ele dar aquela sintonizada em você. Ele sabe exatamente do que é que você precisa. Ele sabe exatamente das tuas necessidades. Mas antes disso Ele diz: vem a mim. A distância que você está de Deus é exatamente a distância que você gostaria de estar. Porque Ele disse: chegue a mim, que eu chegarei até vós. Purificai a mão, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Ou seja, é uma condição de limpeza, é uma condição de entrega, uma condição de renúncia. E isso que eu tenho falado, que eu tenho pregado, é algo assim que às vezes eu falo: Deus, me dá uma mensagem nova. Deixa mais pessoas entenderem que eu vou liberar uma mensagem nova. Deixa mais pessoas deixar eu fazer com elas o que eu comecei a fazer há tanto tempo. E elas pararam no meio do caminho, tirando todos os meus poderes sobre a vida dela. Porque existe um livre-arbítrio. Existe um lugar de reuniões que nós temos que decidir aí. Porque Deus esses dias está procurando pessoas dispostas. Vamos orar, senão eu já vou começar a pregar aqui, que está gostoso o ambiente. Vamos lá. Pede para Deus preparar aí a tua casa aí, teu corpo, tua igreja. Recandorolobralabash sobre lima da baixo. Rifachu e mirilibadabas sobre cantotorolobas. Ah, meu Deus, desse ambiente de glória que nós estamos aqui, Pai. Nós queremos, Pai amado, centralizar, canalizar o nosso espírito para se encontrar com o Teu Espírito, ó Pai. Meu Deus, que todos os nossos medos, que todo, Pai amado, nossas inseguranças, todas as nossas dúvidas, ó Pai amado, seja transformado em energias para nós, Pai amado, se encontrarmos contigo, ó Pai. Oh, meu Deus, que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, que nós tenhamos sensibilidade, ó Pai. Meu Deus, fica conosco, fala conosco, ó Pai. Nos transforma, nos envia, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podemos sentar, mas senta glorificando o Senhor. Só Tu és santo, não há outro como, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Em um período onde que tinha um homem que ele conhecia a água, ele conhecia o cheiro da maré, e ele sabia quando a maré estava para peixe ou não. Eu lembro-me quando eu estava no seminário, o pastor Robson Baião, que faleceu há uns meses atrás, ele chegava assim logo pela manhã no devocional, ele vinha na direção da sala de aula, ele falava assim: hoje tem. Aí quem não conhecia, quem não sabia o que ele estava falando sobre onda. Pelo cheiro da brisa do mar, ele sabia se naquele dia o mar, que estava distante do seminário, cerca de 5, 6 quilômetros,
ele conseguia identificar com certeza se naquele dia tinha mar, tinha onda ou não tinha. Porque isso é uma característica de quem tem relacionamento, de quem tem intimidade com o mar. E Pedro era alguém que tinha intimidade. Pedro era alguém que conhecia muito bem, talvez criado desde criança no mar da Galileia, talvez criado desde criança naquela região, aonde ali ele conhecia os lugares, ele sabia. Sabe por quê? O pescador, ele tem uma intimidade muito além de nós que vamos no mar apenas uma vez na vida, outra vez na morte. O mar mais próximo que nós chegamos é o Tancão. Amém? Ele tem uma intimidade, então ele sabe como ele se portar, os lugares que ele vai, os lugares que tem peixe, os lugares mais rasos, onde que tem o peixe. Hoje eu quero um peixe assim, assim, assado. Ele sabe a região que ele vai para ele poder buscar aquele peixe. Ele sabe qual é a ferramenta que ele precisa usar. Ele sabe se naquele dia ele vai usar um arpão, se ele vai usar um anzol, se ele vai usar uma rede. Ele sabe qual é a região, qual é o lugar que ele vai poder usar cada instrumento daquele. O pescador, ele sabe que ele não pode fazer movimentos bruscos em cima de um barco. O pescador, ele sabe que ele não pode ser visto pelo peixe. Ele sabe que ele não pode deixar sombra na água. Porque o pescador, ele foi preparado para aquilo durante um período de tempo. Ele tem as experiências empíricas, ele tem as experiências que foi passado pelos ancestrais dele. Mas naquele dia Pedro, ele via decepcionado. Pedro, ele estava frustrado. Ele tinha passado a noite toda juntamente com os seus sócios, com os seus amigos, tentando pescar, tentando levar alguma coisa para casa, tentando trazer uma grande quantidade de peixe para ele poder vender. E a Bíblia diz que ele estava ali na beira do mar, lavando as redes. Quem sabe talvez murmurando: parece que não vai dar mais certo esse negócio de pescaria. Hoje eu tinha certeza, eu usei a minha rede especial, a minha rede da sorte, e nada consegui pegar. Mas de repente ele está assim, ele escuta um barulho de uma multidão. Ele escuta o barulho de uma multidão chegando naquele lugar, e tinha um homem ali com um peso no coração. Quem é esse homem? Dizes Jesus. Vamos lá no início do capítulo, verso 1 do capítulo 5 de Lucas. E aconteceu que... Vamos lá, tem gente procurando ainda. E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus, ele sentiu o peso no coração da necessidade daquele povo. Aquele povo aqui, estamos falando do início do ministério de Jesus. O ministério depois que ele foi provado no deserto. O ministério depois que ele foi aprovado pelo Espírito Santo. Jesus entrou no deserto cheio do Espírito Santo, e ele saiu do deserto cheio do Espírito Santo. Às vezes nós estamos prontos para poder passar algumas situações, porque a sede está tão boa, a fome está tão boa, o Senhor, ele está nos alimentando com o Espírito dele, e naquela medida que ele está nos alimentando para aquele tempo, nós estamos prontos para poder resgatar almas do inferno. Nós estamos prontos para poder pregar o Evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas. Nós estamos disponíveis a abandonar as redes, a abandonar os barcos, e nós seguirmos a Jesus. Só que Jesus, ele não nos prometeu nós sermos felizes todos os dias. Jesus não nos prometeu que nós seríamos ricos, que nós seríamos isso ou aquilo, mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E isso tem que ser suficiente. Jesus todo dia conosco tem que ser suficiente. Só que Jesus, ele não é aquele que veio para poder dar cafuné em nós. Jesus, ele é o Senhor.
Ele é um rei. Jesus, ele é uma autoridade. Nós não podemos diminuir Jesus de acordo com aquilo que nós estamos enxergando ou a fase que nós estamos passando, porque nós devemos reverenciá-lo, nós devemos honrá-lo, nós devemos amá-lo e nós devemos ser fiéis a Ele. Devemos ser fiel a Jesus, porque às vezes nós esquecemos a autoridade que Ele é, o poder que Ele tem, e às vezes nós procuramos outros recursos, como se Ele fosse um pai muito rico, muito bilionário, mas Ele quer deixar os seus filhos se tornar mendigo. Não, Ele é alguém sim cheio de regras. Jesus é alguém cheio de regras. Regras estabelecidas pelo Pai dele, pelo Deus, que colocou a lei moral dentro do nosso coração, que colocou os 10 mandamentos não apenas para uma pessoa, porque se só houvesse uma pessoa, se só existisse uma pessoa, não precisaria de regras, porque a regra não é para beneficiar apenas você, mas é para beneficiar outras pessoas que estão à sua volta, para que o bem da comunidade, o bem universal, que a universalidade do amor possa alcançar todas as pessoas. A indiferença, sabe, as pessoas que estão abaixo, as pessoas que estão na média, as pessoas que estão acima, todos devem ser beneficiados para que todos chegassem a um estado de igualdade e todos chegassem a um estado de satisfação. Porém, não é assim que acontece. Uns têm mais, outros têm poucos, outros têm menos e assim sucessivamente. Mas não é sobre o que você tem ou o que você não tem. É sobre quem você é e sobre quem você quer ser diante de Deus, diante de Jesus. Porque antes de Jesus querer fazer através de você, Ele quer fazer em você. Jesus, Ele começa com você, Ele começa a cura em você. Porém, tem coisas que nós falamos para Ele no período que nós estávamos cheios, que nós no tempo de escassez, no tempo de escuridão, no tempo de dificuldade, nós esquecemos. E nós queremos fugir. Só que nós não queremos fugir da situação, nós queremos fugir de Jesus. Nós queremos fugir daquelas palavras que nós falamos, daquilo que nós entregamos a Ele. E nós queremos pedir de volta como se nós pudéssemos apagar aquele dia. Jesus não esqueceu a promessa que você fez. Jesus não esqueceu as promessas que você fez no tempo de bonança. Só que eu vou te falar, não é no tempo de bonança que as coisas ficam, não é no tempo de escassez que as coisas ficam difíceis, mas é no tempo de bonança que as coisas elas podem se afundar. Vou dar um spoiler aqui, um pouquinho mais à frente. A Bíblia diz que quando a rede de Pedro se encheu de peixes, foi quando a rede começou a se rasgar e o barco começou a afundar. Então não é na estratégia da escassez, mas é na estratégia da abundância que Satanás tem conseguido parar um povo que estava disposto a dar uma resposta verdadeira e viver o poder de Deus. Não é as críticas que te param, mas é os elogios que te matam. Você olha para o povo, para o começo da igreja, os apóstolos, algumas vezes eles repreendiam pessoas que vinham com elogio. Um pregador, agora não vou esquecer, não vou lembrar o nome dele agora, um dos heróis da fé. Ele estava pregando e aquela pregação foi muito poderosa. Então quando ele desceu, que ele chegou lá atrás, uma irmã veio assim, cheia do diabo, e falou bem assim: que pregação, hein, pastor? Aí ele falou: eu sei, o diabo acabou de me falar quando eu estava descendo ali do púlpito. Porque são os elogios, sabe por quê? Você não quer criar expectativa nas pessoas, mas as pessoas criam expectativas em você. As pessoas param de enxergar Jesus e ela começa a enxergar homens. Elas param de enxergar o todo, o conjunto do reino, e começa a enxergar apenas o dom, começa apenas a enxergar o talento, começa apenas a enxergar aquilo que o homem pode oferecer para ela.
Porque alguém sai daqui para poder ir lá no Brás comprar um feijão milagroso na mão de alguém que está vendendo. Porque ela não quer intimidade com Jesus, ela está afim do homem que vai conseguir diminuir a distância entre ela e Deus, entre a responsabilidade e a posição que ela vai ter que tomar para que ela seja beneficiada para algo específico, apenas pagando um valor, sem depois ter que se comprometer. É as famosas macumbas gospel. É o feijão ungido, é a caneta ungida, é a água de não sei lá mais do que da quanta, o óleo que veio de não sei da onde. Ei, vamos tirar todos os apetrechos. Pedro ele tinha um anzol, mas ele não pegou peixe. Ele tinha rede, mas ele não pegou peixe. Porque sabe por quê? Na hora que Jesus começou a trabalhar, não era sobre a rede de Pedro, mas era sobre a autoridade que Jesus carregava. É sobre o poder que Jesus carrega. Você tem que entender o que Jesus ele quer hoje de você para que você possa entregar. Você tem que entender o que Jesus quer de você daqui a 5 anos. Ou o que Ele pediu para você há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, que era para você estar vivendo nesse tempo, que era para você estar usufruindo nesse tempo, que era para você estar manifestando nesse tempo. Porém as bandejas de Satanás chegaram para você e você não entendeu, e você colocou pessoas erradas dentro do barco, e essas pessoas fizeram com que você mudasse a rota, para que você deixasse ela em um determinado lugar que Deus não tinha destituído para você. Você tem que entender quem é que está no seu barco hoje. Sabe por quê? Se você cobrar para a pessoa entrar no seu barco, qualquer um que pode pagar vai entrar. Um dia Deus mandou Jonas ir para Nínive, e ele foi para Tarsis. E aqueles homens que cobraram o ingresso, cobraram a passagem de Jonas, ficaram em perigo de vida. Toda aquela embarcação iria morrer, porque Deus, Ele tinha necessidade de algo. Deus precisa da gente? Sim, Ele precisa. Ele só tem a gente, Ele só tem nós para ganhar esse povo. Jesus morreu confiando em nós, que nós iríamos amar uns aos outros, que nós iríamos dar resposta, que nós iríamos ser fiéis a Ele, que nós seríamos obedientes, independente das nossas emoções, independente do que nós estávamos passando. Temos que entender a pessoa de Jesus, obedecê-lo e saber que o que vem não vem de nós, veio dele. Somos apenas um conduíte, mas o conduíte tem que ser limpo, não pode haver obstruções. É por isso que Satanás ele quer te encher de entulho, para que ele possa te cobrar amanhã, para que ele possa te parar amanhã, para que você esteja devendo para ele. Satanás ele sabe quem você é. Satanás ele sabe quem você é. Talvez você não saiba quem você é, mas Satanás ele sabe o poder que tem dentro, se você entender quem você é e estiver disposto a dar resposta para Jesus. Todos olhavam para Pedro e viam apenas um pescador, e pescador tem fama de mentiroso. Todos olhavam para Pedro e viam apenas alguém que talvez só pensava em dinheiro, só pensava em negócios. Mas Jesus olhou para Pedro naquele dia e viu um pescador de almas. Jesus olhou para Pedro naquele dia e viu alguém cheio do Espírito Santo pregando em Pentecoste para mais de 3.000 pessoas. Jesus olhou para Pedro naquele dia e viu um homem cheio de coragem a ponto de estar disposto a morrer em uma cruz de cabeça para baixo, para que o nome do Senhor não fosse negado através da boca dele. Então não é acerca do que você vê hoje, mas é acerca do que Jesus projetou para você ser. É sobre o que Jesus sabe de que você é capaz, se você se submeter ao que Ele preparou para você ainda nesse tempo. E talvez você não consiga enxergar com a sua visão míope e com tantas influências diabólicas falando na sua cabeça que você não é ninguém, que você é mais um atribulado, que você está cheio de pecado, que você está se perdendo. Ei, se Satanás está falando isso para isso, aproveita que ele está te evangelizando e diz: ei, eu realmente sou isso aí que você está falando, mas hoje eu me arrependo em Jesus. Hoje eu quero pegar minha identidade em Jesus.
Hoje eu quero dar a minha resposta em Jesus, porque vai haver cura lá em casa, vai haver transformação lá em casa, vai haver manifestação de poder dentro da minha casa através de mim. Jesus não chegou para Pedro e disse: ei Pedro, apenas vai, você vai ser pescador de homens. Não! Quando Jesus falou isso, Pedro falou: eu vou te seguir. Eles renunciaram. E o seguir Jesus é um tempo de aprendizado. O seguir Jesus é um tempo de você entender que você achou que sabia alguma coisa, você ainda não sabe nada. Seguir Jesus é um tempo de você achar que você está pronto e você entender lá na frente ainda que você não está pronto. Sabe por quê? O fracasso, ele nos ensina mais do que as nossas conquistas. Os fracassos nos ensinam mais do que as nossas conquistas. Talvez quando você fracassa, você frustra alguém. Mas talvez naquele dia você aprendeu algo necessário para que você pudesse avançar, para que você pudesse crescer, para que você pudesse ir, para que você pudesse chegar. O olhar de Jesus para Pedro naquele dia que Pedro negou Jesus não foi um olhar dizendo bem assim: estou triste com você, não. Foi um olhar dizendo bem assim: eu sabia que tu ia me negar, mas entenda, ainda não é o tempo. Eu vou voltar, eu vou ressuscitar. Eu tenho algo para poder trabalhar em você ainda, Pedro. Eu tenho algo para poder terminar com você ainda, Pedro. Talvez você fracassou, talvez você negou, talvez você desistiu, talvez você parou, talvez você renunciou ao chamado de Jesus quando era para você renunciar outras coisas, outros desejos, outros lugares, outras pessoas. E você está achando que é o fim, mas ainda não é o fim. Talvez você apenas retardou, talvez você apenas atrasou o projeto. Talvez apenas você está em garras, está ainda nas correntes, nas cordas, feita por Satanás de algum jeito, ou na sua mente, ou no seu coração, ou no seu corpo. Mas eu te digo que hoje pode ser um dia de recomeço. Hoje pode ser um dia de reconstrução. Ei, pessoas estavam ali, tinha uma multidão querendo ouvir o que Jesus estava falando. Porque Jesus, ele é a palavra. João 17:17. Vamos lá, lançou esse versículo no meu coração. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. O que aquele povo estava esperando de Jesus? Uma palavra. O que aquele povo estava precisando de Jesus? De uma. O que Jesus falou para Pedro? Uma. O que Jesus falou para os peixes? Uma. Essa é a palavra, essa é a verdade. O povo necessita dessa palavra, dessa verdade. Ei, não dá tempo para você ficar contabilizando os seus tempos de crise. Não dá tempo de você ficar contabilizando as suas dores. Não dá tempo de você ficar ouvindo o segredinho de Satanás dizendo que você é um esquecido, um perdido. Não dá tempo de você ficar escutando o segredinho de Satanás que você já errou demais, que você não tem jeito. Ei! Tem mais palavras de Jesus mandando você ir, dizendo que confia, dizendo que te perdoa, do que te acusando, do que te paralisando. Quando eu prego aqui sobre algumas coisas que se encaixa com o pecado que você está vivendo, não é para te acusar, é para você se arrepender. Quando eu prego que é para você parar de fazer algo, não é para dizer que você vai para o inferno, é para dizer que você precisa ir para o céu, você precisa ir para a eternidade, você precisa ir para Jesus. Para de ficar mudando o que eu tenho pregado como se fosse um evangelho impossível de viver. Para de querer colocar o livro da Bíblia como algo que não pode ser vivido, como algo que não pode ser realizado, como um livro arcaico de história.
Porque essa palavra ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Verso 2. Ele observou. Verso 2 do capítulo 5 de João, gente. De João não, de Lucas. Perdão. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Está na hora de você começar a observar o que é importante. Tinha muitos barcos ali, e dentre aqueles barcos ele observou 2. Era de costume naquela época, naquela região, ficar com muitos barcos. E Jesus, quando ele viu a necessidade daquele povo, quando ele viu que aquele povo precisava de uma palavra, Jesus, ele olhou aqueles 2 barcos e ele foi na direção. Verso 3 diz assim: então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que eu afastasse um pouco da praia e assentasse no barco para poder ensinar ao povo, para poder pregar ao povo. Então Jesus ele cria o primeiro púlpito, porque a distância entre a praia e entre o barco faz com que a água dê um eco naquele lugar, para que Jesus ele possa ensinar, para que Jesus ele possa falar. Então ele observa ali Pedro, ele diz: olha, Pedro, você está vendo todo esse povo aqui? Meu coração está pesado, esse povo precisa de uma palavra. Mas esse povo aqui quer apenas um milagre, mas eu não estou precisando de apenas pessoas que queiram um milagre. Você quer um milagre, eu vou te dar, mas o que eu preciso mesmo, Pedro, para esse tempo é de discípulo. Talvez você não entendeu que Jesus não está procurando apenas te dar um milagre. Ele está precisando de um discípulo. Ele está precisando de alguém que diz assim, ó: eis-me aqui, eu estou disposto, eu quero isso. É isso que eu quero para a minha vida, eu estou disposto. Eu quero viver aos teus pés, Jesus. Eu quero ser o teu escravo. Eu quero que tu me mande. Eu quero que tu me ordene. Eu estou disposto a dar a palavra a quem precisa, a liberar a cura na vida de quem precisa, a ser transformado por ti. É isso que você precisa entender. Você precisa entender que você é a resposta de alguém. Eu estou tentando falar isso há tanto tempo para você. E você só se enxerga as dores. Você anda com um espelho na sua frente, apenas colecionando as derrotas, as coisas que deram erradas. E Jesus está de um lado dizendo: olha, eu quero passar essa página. Chega, dá um fim nesse filme aí. Você pode assistir Titanic 1000 vezes, o final sempre Jack vai morrer, entenda. E não adianta você ficar chorando lá. Titanic no cinema, Gabi. Ai, nem graça. Será que Jack não vai morrer dessa vez? Ei, aquela derrota que você teve lá, você apenas aprendeu. Agora não está apenas você ficar sofrendo a derrota. Não está na hora de você ficar sofrendo a dor da derrota. Você tem que entender o que você precisa conquistar através de Jesus. O qual reino você precisa conquistar, qual lugar você precisa ser resposta. Para, esquece aquela história triste. Esquece, toda vez você vai lá e libera a mesma coisa. Para, por favor. Por favor, para. E mais triste é quando a pessoa pede algo para que Jesus faça. Jesus, talvez nem foi Jesus que fez, aconteceu. E depois, não era isso que eu queria, Jesus. E agora sofre pelo que você acha que você precisava para ser feliz. E aconteceu e a pessoa: não, mas eu estou feliz, eu estou triste agora que eu estou triste. Não era isso que eu precisava. Satanás, ele gosta de dar paliativos. Você sabe o que é um remédio paliativo? Um remédio paliativo é aquilo que não pode te curar, mas apenas pode aliviar a dor, enganar a dor durante um tempo. Satanás, ele gosta de dar paliativos. Seu casamento está ruim, então tá bom, eu vou te dar um paliativo para que você não sofra muito. Você está se sentindo sozinho? Então eu vou te dar um paliativo. Você precisa então de séries. Você precisa de uma série nova. Vamos lá. Que tal Lúcifer? Aí agora os crentes começam a admirar Lúcifer. Ele não era tão
tão mal assim. Mas aquele artista lindo, beautiful. Lúcifer é tão bonzinho, você viu? Ele faz as coisas legais, ele faz as coisas bacanas, ele não é mal de tudo assim. Aí agora os crentes começam a defender Lúcifer. Ei, precisa ser virado página aí, por favor, acorda. Acorda! Será que você não está entendendo como Satanás está te neutralizando, como ele está te paralisando, como ele está te deixando cego e perdido para esses dias? Sem autoridade, sem poder. A Bíblia você não conhece, você só conhece da Bíblia o que te ofereceram um dia. Você só conhece da Bíblia coisas agradáveis, porque aquele Jesus que cobra, aquele Jesus que falou para trás Satanás, você não conhece. Aquele Jesus que diz que você tem que renunciar, aquele Jesus que diz que você tem que perder a sua vida para que outros possam se salvar. Aquele Jesus que disse que você passaria perseguições, aquele Jesus que disse que você passaria tempos difíceis. Talvez você não entenda isso, você sempre vai estar querendo expulsar Jesus da sua vida. Porque algumas dificuldades é Jesus que traz para que você possa desenvolver, para que você possa crescer. Porque a guerra, ela te fortalece. Quando o povo saiu do Egito, eles foram para o deserto. No deserto, um período de escassez. Jesus ensinou para eles que tinha uma nuvem lá que podia esfriar no dia quente e esquentar na noite fria. Lá a água brotava da rocha. Tinha pão, tinha maná cedo, logo pela manhã, fresco, caindo do céu. Mas quando chegaram na terra prometida, foi um lugar de guerra, foi um lugar onde que tinha pessoas querendo invadir, é um lugar onde que tinha pessoas querendo matar ele, era um lugar onde que eles tinham que se manter firmes. Então não pense que a ausência de guerra é sinal que você está no lugar que Deus gostaria que você estivesse. E não pense que a guerra que você está enfrentando hoje é Deus te rejeitando ou você pagando o preço por algo que você fez errado lá atrás. Mas é sobre aonde Jesus quer te colocar nos próximos dias. Para onde Jesus ele quer te levar nos próximos dias. E diz assim, no verso 4: assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e os demais e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai a vossa rede para pescar. Jesus ele olha ali, depois de alguém estar frustrado, depois dele liberar toda aquela palavra, depois dele soltar tudo que ele precisava falar, depois dele liberar tudo que ele precisava liberar, ele olha assim para Pedro e enxerga a necessidade de Pedro. Eu falei que o pescador ele conhece aonde os peixes ficam, conhece o instrumento, conhece o mar, conhece o barco, conhece tudo, mas naquele dia ele não conseguiu pegar nada. E alguém estranho que falava palavras eternas, alguém estranho que quando Pedro estava ali desanimado, frustrado, quando estava ali assentado, ouvindo aquele homem cheio de autoridade falando, aquele homem que liberava palavras, e no meio da areia alguém era curado, no meio da areia alguém começava a enxergar, alguém que estava prostrado no chão desde nascença começava a andar, o leproso era curado. Ele falava: quem é esse cara? Ele é diferente, ele fala diferente, ele não fala como os homens lá dentro daqueles templos, mas ele carrega algo diferente com ele. Os olhos dele têm um brilho diferente, o cheiro dele é diferente. Pedro falou: olha, eu não pesquei nada, mas você está me direcionando para um lugar, você está me direcionando para o alto mar, você está me direcionando para uma parte mais funda. Talvez você não está entendendo qual é a profundidade que Deus quer te levar esses dias. Sabe por que você às vezes fica apenas no raso? Porque no raso você tem controle. No raso você não precisa nadar se você não souber nadar. No raso dá para você fugir. E tem pessoas com relacionamento com Jesus apenas no raso, para que quando Jesus peça algumas coisas difíceis para ele, dá tempo dele fugir para a margem, dá tempo dele fugir para a areia, dá tempo para ele fugir para um lugar seguro.
Só que quando Deus ele te arrasta para a parte mais funda, você vai precisar confiar. Você vai precisar acreditar, você vai precisar dizer assim: olha Deus, olha, é porque Tu está mandando, mestre, meu rabi, meu Senhor, é porque Tu está mandando, por isso que eu vou. É por isso que eu vou para onde Tu está mandando eu ir. Tem alguém entendendo aqui esses dias o que é que Deus está fazendo, o que Deus está trabalhando, o que Deus está governando, o que Deus está mandando? Não tenhas medo. Não tenhas medo. Não ache que porque você pecou que vai ter que ter aquele período de você pagar a sua penitência para que Deus ele comece a te usar. Período probatório, período de reposicionamento. Quem precisa dar e colocar em ministério é a placa. O reino não. Você se arrependeu hoje, o reino ele pode te usar. Você se arrependeu hoje, o reino pode te batizar com o Espírito Santo. Você se arrependeu hoje, o reino pode gerar um avivamento dentro de você. Não é sobre o tempo que o Senhor vai me colocar, não. O período probatório nós precisamos para os homens, para que eles entendam que houve uma mudança, para que eles entendam que houve uma diferença. Houve uma mudança, um resgate do reino das trevas para o império da luz. Sim, como? Lembra Filipe maconheiro? Lembra o presbítero Filipe, aquele doidão que fazia assim, assim, assim? Lembra? Rapaz, aquele homem agora está diferente. Ele não fala mais palavras torpes, ele não fala piadas pornográficas. Toda vez que eu chego perto dele, ele tem algo de Deus para poder oferecer para mim. Houve uma mudança, houve uma diferença. E quem precisa te aprovar é Jesus. Quem precisa te aprovar é Jesus. As pessoas não precisam gostar de você, mas elas têm que enxergar Jesus em você. As pessoas não precisam te bajular, mas elas têm que enxergar em Jesus em você. Elas precisam entender que Jesus chegou na sua vida. Ela tem que entender que Jesus ele entrou no seu barco. Ela tem que entender que Jesus te escolheu como pescador de almas. Ela tem que entender que Jesus soprou em você uma autoridade, que Jesus liberou em você poder. Eu agora sou crente, crente até o diabo é. O diabo não tem medo de crente, o diabo tem medo de pessoas que encontrou a identidade em Jesus e agora é filho de Deus. O diabo tem medo de pessoas que sabem quem são no reino. De crente ele não tem medo. Não. Eu quero orar por você. Baixa a sua fronte. Quero que você encontre forças para você avançar. Ah, meu Deus, aqui está a sua igreja, Senhor. Essa pessoa, Pai amado, que vai nos assistir, Senhor. Ah, meu Deus, eu peço que o Teu Espírito, Senhor, vá de encontro com essa pessoa, Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor dê sensibilidade ao ouvido dessas pessoas, ó Pai. Sensibilidade ao ouvir a Tua voz, ó Pai. Dê para elas, Pai amado, um espírito de relutância contra o reino das trevas. Dê, Pai amado, para elas, Senhor, forças para elas poderem avançar, para elas poderem se encontrar em Ti, Pai. Ah, meu Deus, que o Senhor arranque, Pai amado, de algumas pessoas, Pai amado, todo o espírito, Senhor, de infantilidade, Pai. Todo o espírito de bipolaridade, Pai. Pessoas, Pai amado, que não sabem quem são e dão resposta de acordo, Pai amado, com o que elas estão recebendo e ganhando, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai amado, tirar, Senhor, todo o jugo, Pai. Que o Senhor venha tirar, Pai amado, todo o peso, Senhor, dessas pessoas, ó Pai. Direciona elas, Pai, ao Teu reino. Direciona elas, Pai amado, a viver a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pedro, naquele momento, ele teve uma confiança inabalável em Jesus. Naquele momento ele teve uma confiança assim que não deu para ele pensar, não deu para ele parar. Apenas ele falou: eu vou porque o Senhor está mandando. Eu vou porque é Tu que está me pedindo.
Existem 3 tipos de pessoas. Existe uma que diz: logo farei, e fica procrastinando, dizendo que não, amanhã, quem sabe. Olha, eu vou te dizer um negócio. Às vezes você diz: olha, Senhor, se o Senhor arrumar meu casamento para mim, eu vou conseguir te servir mais fácil. Ó, Senhor, se tu conseguir um emprego para mim, eu vou conseguir servir mais fácil. Olha, Senhor, se tu conseguir para mim um carro, uma moto, seja lá, você condiciona algo que Deus quer fazer no mundo espiritual com algo material para que você consiga dar a resposta. Aí Deus diz assim: olha, não é carro, não é dinheiro, não é de uma pessoa que você precisa. Não, isso são apenas desculpas que nós conseguimos, achando que nós às vezes queremos florear a cruz. Nós às vezes queremos florear os tempos difíceis, os tempos de tribulações. A cruz, ela não era bonita. Não havia nenhuma beleza em 2 madeiros, um de pé e outro atravessado. Todo romano que olhava para aquela cruz, ele sentia dor. Ele tinha perdido alguém. Sabe o C-19 que nós estamos enfrentando agora, a Covid? Você nunca vai achar a Covid bonita. Nunca. Porque você sabe que você perdeu pessoas importantes. Você sabe que você quase perdeu o seu pai, a sua mãe. Você sabe que o tempo que você buscou, o tempo que você clamou, que você chorou para que aquela pessoa saísse da UTI, ou para que não fosse para a UTI. Você sabe, ela nunca vai ser bonita para você. A Covid-19 nunca vai ser bonita para você, porque ela significa a morte. Ela significa a perca. Então a cruz, ela tinha esse significado. A cruz, ela tem significado, o significado de morte, o significado de respeito. E Satanás, ele gosta de banalizar as coisas. Hoje eu vejo pessoas com um brinco de uma cruz, porque é bonito, não sabe nem o significado. Ei, você tem que entender qual foi o significado da cruz para Jesus. Você tem que entender qual é o significado da cruz para você no todo. Eu lembro quando o presbítero Marcel, ele sempre falava nas aulas como foi a sua experiência de novo nascimento. Ele falava: eu vi uma cruz vazia. Ele começava a chorar toda vez que ele falava daquele dia, daquele encontro. Talvez você não consiga entender, talvez você não consiga ter essa concepção do significado real do reino, do significado real de entrega, do significado real de ir, do significado real de ficar, do significado real de retornar. Do que você precisa hoje? Você precisa avançar, você precisa retornar, ou você precisa ficar no reino? É isso que estou te perguntando sobre o reino. Existe a segunda pessoa que eu gostaria. Tendo que logo eu faço, tem logo farei, tem a segunda. Como eu gostaria. Gostaria tanto, sabe, de saber cantar. Eu gostaria tanto de saber pregar. Eu gostaria tanto de poder curar pessoas. Eu gostaria tanto de poder ajudar pessoas. Não é sobre o que você gostaria, é sobre o que você pode fazer hoje. Não é sobre o que você pode fazer bonito para impressionar pessoas, mas é sobre o que você entrega com o teu espírito, com o seu âmago, o que você entrega por inteiro. Como você faz. Não é apenas chegar aqui no domingo e liberar uma palavra, não é apenas chegar e fazer algo, não. Mas é como você está fazendo, como você está entregando o Senhor. Como você está fazendo. Sexta-feira para sábado tinha arrecadação aqui.
E nós temos um grupo de intercessão na família, onde que os crentes da família, os crentes não, os filhos de Deus, se reuniram e nós intercalamos, fazemos um relógio de oração, viramos a noite orando pelos familiares não crentes, porque nós amamos os nossos familiares, nós amamos os nossos tios, os nossos irmãos, os nossos primos. Nós estamos fazendo, nós estamos pagando o preço. Talvez você nem se lembre quando foi a última vez que você orou pelo seu filho, pelos seus pais, pelo seu irmão. Porque nem você mesmo está preocupado com a sua salvação, nem você mesmo está preocupado com o seu relacionamento, com a sua intimidade. Satanás, ele tem montado armadilhas para poder paralisar pessoas. E sabe qual é o problema? É você estudar a armadilha para você conseguir passar por ela sem ser pego, mas não fugir da armadilha. Você sabe o que é uma armadilha? Armadilha significa tentação. E a Bíblia não manda você enfrentar a tentação. A Bíblia manda você fugir. O diabo, ele manda você enfrentar. O diabo, ele manda você resistir. O diabo, ele manda você chutar a cara, pisotear, esmagar com o calcanhar. Mas quando fala de tentação, ele manda você fugir. Porque a tentação, a armadilha foi posta por Satanás. Muitas das vezes ele não vai nem ficar ali esperando você cair nela. Ele vai dar sugestões e vai saber que você vai morrer lá e não vai voltar para recolher o seu corpo. Você tem que identificar quais são as armadilhas que Satanás ele está colocando para você. Satanás tem colocado armadilha para as pessoas não desistirem dos filhos delas. Satanás tem colocado armadilha para pessoas desistir do casamento delas. Satanás tem colocado armadilha para as pessoas desistirem de evoluir, de crescer. Pessoas que estão desistindo da vida, enclausurada, perdida ali dentro de um quarto, com medo de tudo, não entendendo a autoridade que tem sobre ela. É como se tivesse colocado um cheiro para você voltar novamente para aquela prática, como se você não tivesse força de você vencer. E você sai daqui, sabe, quando é colocado nos bois, antigamente, né, vamos dizer assim. Antigamente tinha aqueles bois de arrasto, não sei se vocês conhecem esse termo aqui, Naldão conhece. São os bois que puxavam as madeiras, sabe, aquelas árvores grandes. Era colocado ali 2, 4 bois e colocavam uma argola na orelha dela. Essa que está na moda agora mesmo, que o pessoal está colocando. Colocava assim e ali passava uma corda, porque ia puxando e o boi ia arrastando. Lembra, Naldão? E aqueles bois arrastavam ali, lá em Taboquinhas mesmo na Bahia, arrastava subindo aquela ladeira, aqueles troncos pesadíssimos. Tem pessoas que com essas argolas no nariz, e quem está domando é Satanás. Satanás te arrasta para onde ele quer te arrastar, e você acha que você não tem força para você destruir essas mentiras, essas fofocas, essas pornografias, essa cachaça, seja lá o que for, que você é viciado, que você não consegue sair. Cria histórias. Você tem que entender que você é filho de Jesus, filho de Deus. Você tem que entender que você foi liberto por Jesus, que você precisa sair disso. Você precisa evoluir, você precisa crescer. Você precisa dizer não e continuar firme. Não, eu não quero isso. Se você não tem maturidade para algumas coisas, abandona. Se você não pode ter um celular, quebra. Se você não pode ter um notebook, um DVD, seja lá qual for que o diabo está te pegando, destrói até que o Senhor te resgate, até que o Senhor te livre, te liberte. Eu vejo pessoas escravizadas na mão de um homem ruim, pessoas escravizadas na mão de uma mulher ruim, não conseguindo se libertar, não conseguindo sair, sabendo que aquela pessoa faz mal para a alma dela, faz mal para o relacionamento dela com Deus, acreditando em uma mudança que nunca vai acontecer, porque aquela pessoa não quer, e Deus deu livre-arbítrio para as pessoas. Você tem que entender o que é que você quer para a sua vida. Você tem que entender o que é que você quer para a sua vida. Ai, a palavra que eu precisava, posso agora conseguir outra pessoa.
Não é isso que eu estou te falando. Você sabe da responsabilidade que você fez. Você sabe o que foi que você decidiu para a sua vida. Você ouviu conselhos, você ouviu pessoas falando. Você não foi enganado, você quis se enganar. Então é o tempo de você entender pelo que é que você deve lutar. É o tempo que você precisa entender o que é que você precisa estabelecer. Mas para isso você tem que estar em Jesus. Com a sua força você não vai conseguir. Com os conselhos dos seus amigos você não vai conseguir. Você tem que entender. Tem pessoas que têm dois tipos de amigo. E aí como é? Olha, essa ali eu acho que é difícil. Não quero muito bem fazer aquilo, mas eu vou perguntar a Joaquim o que é que ele tem para me falar, porque Joaquim é aquele cara positivo. Não, beleza, vai dar certo, tudo ok. Não, é só você querer que já era. E tem Horace Creed. Quem é Horace Creed? Horace Creed é aquele cara que vai dizer, olha, isso aí não vai dar certo. E Horace Creed vai dizer por que não vai dar certo. Horace Creed é gente boa. Ele vai dizer por que não vai dar certo. Ele vai dizer, ele vai falar a verdade na lata. Aí quando você sabe que o negócio é mais ou menos errado e você apenas quer um alvará, vai, Joaquim, cara, tá acontecendo isso e aquilo. Ah não, que isso é de boa. Tira de letra, isso aí vai passar. Então vai dar certo então. Então já era, então, né? Joaquim falou, até me apoiou, precisando do seu apoio, amigo. Mas se você for perguntar para Horace Creed, você vai saber. Te pergunto nessa noite, para quem você está pedindo conselho? Quem tem te aconselhado? Tem falado coisas que vai poder acrescentar no reino? Ou vai apenas dar a paz que você precisa para continuar sendo quem você é? Nós precisamos entender o conjunto do todo e darmos a devida resposta. E a terceira pessoa para nós encerrarmos é a estou fazendo. Tendo o que eu gostaria de fazer, tem logo eu farei, e tem a eu estou fazendo. Quem é eu estou fazendo? É as pessoas que estão vivendo de forma produtiva dentro do reino. É as pessoas que estão sendo aprovadas por Deus. É as pessoas que recebeu o alvará do céu. É as pessoas que recebeu uma confirmação do céu e está vivendo esses dias. Esses dias eu estava fazendo uma conta leve assim com uma pessoa. Falei, poxa, já chorei com fulano de tal. Já chorei com ciclano. Já chorei com Bertano. E essas pessoas que eu falei, todas pararam de chorar, falar aos pés de Jesus. Mas sabe o que é importante? Que eu não parei de chorar. Posso estar sempre chorando com alguém diferente, mas eu não parei de chorar aos pés de Jesus com pessoas que querem crescer, que estão com sede, que estão com vontade, que querem ir. Não! Você tem que entender, quantos falaram que você iria parar, que você era apenas um fogo de palha, mas se passou 1, 2, 3, 5 anos e você está com Jesus firme e forte. Você está aí louvando e adorando. Você pode até ter caído, você pode até ter se frustrado, você pode até desanimado, mas você não parou. Você está firme, está pedindo. Sabe aonde está a resposta, sabe aonde você quer chegar, sabe da onde você saiu e sabe da onde Deus ele vai te levar. Você não pode, você não deve. Você não deve. E na sexta eu passei a sexta toda acordado, orando pela família, orando pela igreja. Quando chegou de manhã, tive que levar a Anne lá em São Roque e voltei e falei, rapaz, tem que ter arrecadação ainda. Falei, meu Deus do céu, ainda? E aí a gente veio aí, graças a Deus. É os compromissos e a responsabilidade do reino. Deus gosta demais disso, igreja. Foi sucesso, glória a Deus, foi top, foi bênção demais. À tarde agora eu vou descansar. Que descansar? Você quer descansar?
Então morre que você vai para o céu, lá é só descanso. Mas quando você estiver vivendo, você tem que entender que você está em constante batalha, você está em constante guerra, você está em constante luta. Quando você não está lutando com demônios, quando você não está lutando com pessoas, você vai estar lutando consigo mesmo, como o apóstolo Paulo diz, que ele esmurrava o seu próprio corpo. Você tem que entender que é uma constante batalha, uma constante guerra, mas a aprovação tem que vir do céu, a aprovação tem que vir do Senhor, a aprovação tem que vir do Senhor sobre você, sobre a sua casa, sobre as atitudes e decisões que você tomou. E para nós encerrarmos, deixa eu só terminar de ler aqui. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei a rede. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos do outro barco para que viesse ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar. Diante do tamanho do evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afaste de mim, pois sou um pecador. O milagre começa ali, quando ele reconhece que ele é um pecador, quando ele reconhece a manifestação do poder de Jesus naquele ambiente. Jesus estava pregando ali em cima daquele barco, mas ele também já tinha dado ordem ao Espírito já para ir lá no mar e ir tocando aqueles peixes para o lugar certo. Peixe grande, ele diz: olha esse meu Espírito, vai lá, vai tocando. E o Espírito de Deus foi lá, reunindo os peixes todos naquela região, até o lugar que Jesus falou: vai lá, vai naquele lugar. E quando Pedro, ele direciona o barco para aquele lugar e lança a rede, o milagre estava ali. Você está aqui ouvindo, você está aqui adorando, você está aqui dando resposta a Deus. O Espírito de Deus está trabalhando, o Espírito de Deus está indo lá, o Espírito de Deus está ministrando, o Espírito de Deus ele está libertando, o Espírito de Deus ele está movendo, ele está mexendo, porque Deus também ele não para de trabalhar, ele está o tempo todo. Você dá a resposta aqui, quando você liga na terra é ligado no céu. Você entendeu aqui, você está se posicionando aqui, Deus começa a mexer as coisas no céu e dá uma resposta de volta para a terra, de acordo com as respostas que você está dando para Deus. Deus ele começa a mexer de acordo com o seu posicionamento, de acordo com a sua prontidão, de acordo com a sua disposição, de acordo com o seu envolvimento, de acordo com como você se envolve no reino. Sai do raso, está na hora de você ir para o fundo. Sai do raso, está na hora de você ir para o fundo. Sabe, quanto mais profundo você entra, quanto mais profundo você adentra, menos coisas você consegue enxergar à margem, menos coisas você consegue perceber o que está fora. Eu te pergunto nessa noite: quando você soube que alguém, de uma queda de alguém, quando você soube de um erro de alguém, como é o seu coração? Você ama mais essas pessoas, ou você cria aquele espírito de nojinho? Me diz. A igreja, ela é exatamente isso. É você amar os que estão dando resposta e os que não estão dando respostas. Talvez você diz bem assim: estou tão sozinho no meio dessa batalha, no meio dessa luta. Sabe por que as pessoas estão diferentes com você? Porque você está diferente com as pessoas. O seu corpo fala. Satanás ele quer realmente te deixar só no meio dessa batalha. Não pense que você ficando quietinho no seu canto, constrangido, as pessoas vão apenas lá dar um tapinha. Como é que você está? Não, começa a se envolver. Comece a chegar em pessoas. Comece a pedir ajuda com a sua boca. Seja humilde, para de ser orgulhoso.
Chega para fulano e diz: olha, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua oração, eu preciso me encontrar com você, tal hora para a gente orar, para a gente ir, para a gente avançar, para a gente crescer. Olha, eu parei de acreditar em algo, eu estou vivendo isso, me falaram algo, me ajuda, vamos crescer juntos. As pessoas estão diferentes de acordo com a resposta que você está dando para as pessoas. Você tem que entender que você está exatamente no lugar que você gostaria de estar. Quer que pessoas cheguem a você, então chegue a elas. Esse dia uma pessoa veio aqui e falou: pastor, cheguei lá na igreja e ninguém veio perguntar por que eu sumi, ninguém veio perguntar o que aconteceu comigo. Falei: você falou para alguém por que é que você se afastou? Você falou para alguém por que é que você não estava mais conseguindo ir? Porque as pessoas, elas têm esse complexo. Elas têm esse complexo de ser importante. Ah não, porque eu sou importante, porque isso, porque aquilo. E ei, para com isso. Chegue a pessoa, chegue. Nós somos de uma época onde que os pastores ficavam em cima das pessoas. Ei, irmão, e aí? Por que você fez isso? Por que você sumiu? Por que você é aquilo? Meu amigo, eu sou um pastor e eu cuido de 80 a 100 pessoas. Você é uma pessoa apenas. Você não cuida de mais ninguém. Nem é mais fácil você mandar uma mensagem: pastor, olha, eu não estou indo por causa disso. Pastor, estou precisando que você venha aqui em casa fazer uma visita. Não é bem mais fácil? Não é bem mais maduro? Ah, porque a minha pastora... porque o meu pastor fazia isso antes. Você saiu de lá, não saiu? Você está aqui com nós, não está? Se fosse bom, você estava lá ainda, não estava? Então é sobre o corpo completo. Eu não sei bajular pessoas, eu não sei adular pessoas, eu sei amar pessoas. Uma coisa eu sei: você está aqui, eu estou orando por você. Você passou por aqui, eu estou orando por você. Eu tenho um caderno lá em casa com o seu nome. Você quer ver? Eu te mostro. Eu sei a responsabilidade espiritual que eu tenho sobre você, que eu tenho com você. Está na hora de pessoas se importar com o reino no completo. Não é sobre apenas você ser... não, é porque não, vamos parar com isso. Vamos parar desse modelo antigo, onde que o pastor, ele dizia qual era a cor do carro que tinha que comprar, porque a outra cor era do diabo. Vamos crescer. A Bíblia está aí para todo mundo. A Bíblia não está em latim. Amém. Não para. Não, aqui depois joga água benta e está tudo resolvido. Não é isso. É o conjunto, é o corpo. Eu estou entendendo. A sua Bíblia está em português? A sua Bíblia está em português? Eu acho que tem gente que não tem Bíblia não, estou te perguntando mesmo. A sua Bíblia está em português? Meu amigo, Deus está falando. Deus está falando com quem? Com quem está lendo a Bíblia. Deus está falando com quem está lendo a Bíblia. Às vezes Deus vai usar sim um missionário, uma missionária, um pastor para orar, para confirmar algumas coisas no seu coração, para liberar uma palavra sobre você, para orar por você em um momento crítico. Sim, Ele vai usar pessoas, mas o que Ele quer de fato é falar com você através dessa Bíblia, através das Escrituras. Até que você tenha intimidade para ouvir a voz dEle. A Bíblia não é o fim, a Bíblia é o começo de um relacionamento. É sobre você dizer: olha, eu preciso de ajuda nisso. Andrew, me ajuda. Bianca, me ajude. Felipe, me ajude. Adeilson, me ajude. E assim sucessivamente você vai se prontificando, você vai crescendo. Não espere que as pessoas cheguem para você para saber qual é o tamanho da sua dor. E quanto mais quando as pessoas não estão dispostas a dizer o tamanho das dores dela. Às vezes eu pergunto: como é que você está, irmão?
Glória a Deus. O diabo está furioso. Às vezes, como você está, irmão? Eu tô bem. Mas não tá. Eu pergunto, como é que você está? Eu tô ruim, pastor. Tô mal, tá acontecendo isso e isso. Não tô dormindo à noite. Olha, tô passando uns períodos difíceis. Ah, tá bom, então eu vou começar a orar por você. Marca um dia pra gente conversar. A gente vai tentando. Isso é igreja. Isso é igreja. Quantas vezes eu chego aqui, pastor, olha, não consegui ir na igreja ontem não, porque aconteceu isso e chegou um povo aqui em casa e não sei o que. Pastor, olha, ontem eu fiquei mal assim. Pastor, hoje eu não vou na igreja não, ora por mim lá no culto. É difícil mandar uma mensagem, me diz pra mim. É difícil. Ah, mas tu já tem tanto problema em somebody love. Somebody love. Ah, você tem muito claro. Do dia que eu resolvi dar resposta dizendo que eu seria um pastor, é claro que eu teria problemas. É claro que eu teria dificuldade. Mas eu me prontifiquei, quem me ungiu foi Deus para eu ser pastor. Não foi eu que falei, joga o óleo aqui, não. Ele me ungiu assim como ele chamou Pedro. Assim como Pedro passou todo o processo. E a partir daquele dia começou. Agora lembra, se eu participei com você nos dias difíceis, nos dias de glória também lembra de mim. Não estou falando de chegar para mim assim e dizer, pastor, toma esse dinheiro. Não é sobre isso não, por favor, não entenda errado. Mas foi, pastor, eu venci aquela causa lá. Pastor, olha, consegui. Pastor, eu estou nessa. Lembra que é tão gostoso também você participar dos dias bons com as pessoas. É tão gostoso você entender. Às vezes eu estou orando pelo irmão, meu Deus, cura o irmão, cura o irmão. O irmão já está curado, já está pulando o carnaval. Vamos orar. Vamos lá, vamos juntos. Vamos que Deus, Ele não esqueceu de você. Deus não desistiu de você. É apenas o começo de tudo. É apenas o começo das nossas conquistas. É apenas o começo do que Deus vai começar a fazer com você. Só apenas basta você despertar. Apenas basta você dar uma devida resposta para Deus. Ei, entenda. Isso aqui é um ambiente de amor. Isso aqui é um ambiente que nós precisamos dar devidas respostas para Deus. É um ambiente de você mostrar a sua humanidade, mostrar a sua fraqueza, mostrar os seus medos. Você é humano. Ser tu homem não é ser tu anjo, não. Deus, Ele sabe todas as suas restrições. Ele sabe todas as suas fraquezas. Ele te conhece, Ele sabe os detalhes das coisas. Ele conhece tudo. E Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele tem cuidado de você. Ele tem te dado livramento. Ele tem te dado vida. Não fica com medo do diagnóstico do médico. Não fica com medo do que o advogado falou. Não fique com medo do que está por vir. Você tem um Jesus todo poderoso. Você tem um Jesus todo poderoso. Diga comigo, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Satanás precisa entender que você se encontrou nessa noite. Satanás precisa entender que você está canalizando essa energia, esse medo, essa frustração. Você está canalizando no seu espírito e dando a resposta aos céus. Deixa essas portas do céu ir abrindo sobre você nesse momento. Deixa Ele lá na sua casa. Assim como Ele foi no fundo daquele mar organizando aqueles peixes, Ele está organizando algumas coisas. Dá essa resposta para Ele hoje. Dá essa resposta para Ele hoje. Ei! Toca do ouro e falharia. O amor não se compra, nem se merece.
recebe